Amém, irmãos? Amém. Bom dia. Bom dia, graça e paz. Estamos iniciando hoje a nossa EBD especial com esse assunto, divórcio e novo casamento. E eu fiz um esboço do que a gente vai conversar aqui hoje. Não sei se vocês vão conseguir ler, mas é para a gente ir acompanhando, então, como é que vai se desenvolver, tá bom? A nossa conversa hoje aqui. Não sei se tem alguém assistindo de casa, mas se tiver, nós de vez em quando aqui na igreja fazemos uma EBD e culto especial em que a gente trata de temas, polêmicos, em temas relevantes, e hoje nós estamos então com esse dia para tratar a questão do divórcio e do novo casamento. Quero agradecer ao irmão Nelson pelo convite, para estarmos hoje aqui. Um dia quente, tá todo mundo aí com calor, mas eu acho que é importante a gente sentar e conversar. Vai ser uma conversa, tá bom, irmãos? A conversa vai começar agora e aí vai terminar depois lá na hora do culto. Como os irmãos sabem, no nosso culto depois também é especial e o tema continua. A gente vai ter um intervalo, para quem está aqui, para quem está em casa saber, às 10 horas a gente faz um intervalo para o café, 10h15 a gente volta, e aí vá anotando perguntas aí, tá bom? Vá anotando perguntas, porque a ideia é que no segundo período, então, a gente vai depois tentar responder perguntas ou conversar sobre assuntos que os irmãos têm aí dúvidas, tá bom, irmãos? Esse tema, como o Júnior falou e como o irmão Nelson falou, eu quero começar dizendo que ele é um tema, ele é polêmico, mas ele é mais do que polêmico. E eu queria hoje, assim, que a gente tivesse, então, dar o tom da nossa conversa hoje, porque ele é mais do que polêmico, irmãos, ele é um tema doloroso para muita gente, tá? Quem está envolvido em graves crises conjugais, ou passou por isso, sabe do sofrimento que é, da dor que isso significa. Isso que nós vamos conversar aqui é mais do que polêmico, é dor para muita gente, é sofrimento real. Por isso, assim, e se tiver filhos envolvidos no processo, é mais doloroso ainda, mais complexo, tá, irmãos? Então, assim, por isso a gente quer tratar esse tema com todo temor, com todo respeito e com toda responsabilidade. Amém, irmãos? Então, como é que vai funcionar? A gente vai começar, então o tema é divórcio e novo casamento, nós vamos começar lendo os textos principais, tá bom? E aí vai na NVI, hoje não tem a NAA, então vai ser na NVI aí. Você pode anotar quais são os textos principais da Bíblia que tratam sobre esse assunto, e é importante a gente ler. Por quê? Porque esses textos vão mais ou menos orientar as diversas posições. Depois nós vamos ver as posições diferentes que as igrejas e que os irmãos têm sobre esse assunto, pelo menos 5 posições, mas é tudo baseado nesses textos principais. Então vamos ler Deuteronômio capítulo 24, esse texto é muito, muito importante, porque esse texto vai ser o texto que vai gerar, Deuteronômio 24, do 1 ao 4, vai gerar a discussão de Jesus com os fariseus, é baseado nesse texto aqui, então é importante a gente ler, e o texto está aí na versão NVI, tá? Diz assim: se um homem se casar com uma mulher, e depois não a quiser mais, por encontrar nela algo que reprova. Veja que é tudo a ver com o homem, a mulher não tinha vez nem voz, tá, naquela época. Encontrar algo nela que reprova, ele escreverá à mulher uma certidão, uma carta de divórcio, entregará a ela essa certidão e a mandará embora. Era a mulher que tinha que ir embora, veja, irmãos, não era o homem que ia, mas era a mulher que tinha que sair de casa. Verso 2: se depois de sair de casa, ela se tornar mulher de outro homem, e o segundo marido não gostar mais dela, olha, este escreverá uma carta de divórcio, uma certidão de divórcio, a entregará a ela e a mandará embora.
Se o segundo marido morrer, o primeiro que se divorciou dela não poderá casar-se com ela de novo, visto que foi contaminada. Seria detestável para o Senhor. Não tragam pecado sobre a terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês por herança. Amém, irmãos? Então esse é o primeiro texto, baseado aqui na lei de Moisés. Isso vai gerar discussões lá depois no Novo Testamento. Por isso que é importante a gente ler esse texto e ter esse texto em mente. O que a gente aprende aqui rapidinho sobre a lei de Moisés? Primeiro é que a lei de Moisés permite o divórcio e o novo casamento. A gente viu aqui, permite. O primeiro casal lá divorciou, dá a carta de divórcio e permite para o marido, para o homem e para a mulher. Ela pode casar de novo, tendo a carta de divórcio. O que a lei não permite é o recasamento, não é curioso? Não é curioso? Permite o divórcio e o novo casamento, mas não permite o recasamento, tá? Mas a lei de Moisés aqui permite. E, importante, o verso 1, vou pedir para colocar, pode deixar ali 24:1, pode deixar o texto sempre na tela, 24:1, Deuteronômio 24:1, permite, e aqui, preste atenção, se um homem se casar com uma mulher e depois não a quiser mais por encontrar nela algo que reprova. Os motivos aqui são muito subjetivos. A palavra hebraica aqui é ervat dabar. Guarda isso, ou anota aí para você não esquecer. Ervat dabar, que a ANVI traduz por algo que reprova. A NAA traduz por coisa indecente. As traduções podem ser variadas, é muito subjetivo o motivo. Por que um homem pode mandar a mulher embora? Porque ele encontrou algo que reprova. E aí você vai ter dentro do judaísmo os mestres da lei, as interpretações judaicas, depois nós vamos ver, discutindo o que é essa coisa que reprova. Né? Mas aqui é subjetivo, então você tem que ter isso em conta, mas a lei admite tanto o divórcio quanto o novo casamento. Ok, irmãos? Motivos bastante subjetivos. Ok? Segundo texto. Agora nós vamos já para o Novo Testamento, então um texto importante, Mateus 5, versos 31 e 32. Mateus 5, versos 31 e 32. O texto vai aparecer aí, palavras de Jesus que os irmãos conhecem bem, do Sermão do Monte. Foi dito também: aquele que se divorciar da sua mulher, deveria dar-lhe uma certidão de divórcio. Deuteronômio 24, está vendo? Jesus está aqui citando Deuteronômio 24. Verso 32. No entanto, eu digo, eu, Jesus, que todo aquele que se divorciar da sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera, e quem se casar com a divorciada comete adultério. Importante aqui, Jesus coloca agora uma cláusula de exceção, exceto por imoralidade sexual ou infidelidade. A palavra grega aqui, porneia, também é uma palavra abrangente, né? Mas que geralmente se traduz como uma imoralidade sexual ou a infidelidade. Se em havendo infidelidade, essas coisas que Jesus fala não são válidas. Então, a cláusula de exceção aqui de Jesus, dizendo que em havendo infidelidade, adultério, a pessoa que foi enganada no relacionamento, ela está aberta para poder casar de novo. Divorciar e casar de novo. É assim que tradicionalmente a gente vai ver que tradicionalmente as igrejas conservadoras, tá? Boa parte das igrejas conservadoras interpreta. Ok, irmãos? Até aí, Mateus 5. Agora Mateus 19. Esse texto aqui ele vai ser expandido por Jesus em Mateus 19, versos 1 a 12. Voltando de novo para Deuteronômio 24, tá? Olha como é importante.
Quando acabou de dizer essas coisas, Jesus saiu da Galiléia e foi para a região da Judéia, no outro lado do Jordão. Grandes multidões o seguiam e ele as curou ali. Alguns fariseus, aproximando-se dele com más intenções, olha só, para pôr Jesus à prova. Os fariseus estavam mal intencionados aqui. Perguntaram para Jesus: é permitido ao homem divorciar-se da sua mulher por qualquer motivo? E aí sublinha a palavra aí, por qualquer motivo, tá? Qual é o motivo? Eles estão se aproximando. Qual é o motivo legítimo do divórcio? De um divórcio. Aí Jesus vai responder, verso 4 em diante. Ele respondeu: vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher? E disse: por essa razão o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, ninguém separe o que Deus uniu. É a resposta de Jesus. Mas ele continua. Aí os fariseus continuaram perguntando. Eles perguntaram: então por que Moisés mandou lá em Deuteronômio 24, mandou dar-lhe uma certidão de divórcio e mandá-la embora? Jesus respondeu: Moisés não mandou. Moisés o quê? Permitiu o divórcio. Ele não mandou. Moisés não ordenou o divórcio. Moisés permitiu o divórcio. Permitiu que vocês se divorciassem das suas mulheres por causa da dureza de coração de vocês, porque vocês são brutos, são gente dura de coração. Mas não foi assim desde o princípio. Verso 9: no entanto eu digo que todo aquele que se divorciar da sua mulher, e aí ele repete Mateus 5, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, comete adultério. Se tiver a infidelidade, então está liberado o novo casamento. Mas se não, não está liberado o novo casamento, exceto por imoralidade sexual. Verso 10. Pode colocar o verso 10. Olha só agora. Vamos ler juntos o verso 10. Os discípulos... Os próprios discípulos não gostaram dessa resposta de Jesus, tá? É melhor não casar. Verso 11, Jesus respondeu: nem todos têm condições de aceitar esta palavra, a de não casar, né? Nem todos, somente aqueles a quem isso é dado, questão do celibato, né? Verso 12, alguns são eunucos, gente que não casa, não tem relação sexual, não tem essa necessidade de relação sexual. Alguns são eunucos, porque nasceram assim, outros foram feitos assim pelos homens, outros ainda se fizeram voluntariamente, optaram pela abstinência, se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder aceitar isso, aceite, mas nem todo mundo está apto para aceitar essa proposta de não casar, de virar um celibatário, ok? Romanos 7, 2 e 3, entra na discussão. Romanos 7, 2 e 3, apóstolo Paulo. Romanos 7, 2 e 3. Por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada ao marido enquanto ele vive, mas se o marido morrer, ela estará livre da lei que a unia ao marido, a viuvez, certo? Verso 3. Por isso, se ela se casar com outro enquanto o marido ainda estiver vivo, será considerado o quê? Adúltera. Entretanto, se o marido morrer, ela estará livre da lei e não se tornará adúltera se vier a se casar com outro homem, ok? Esse texto também entra aí nas reflexões de muitas pessoas. E finalmente, outro texto principal que a gente precisa ler é 1 Coríntios 7, 10 a 16. Você está vendo como é importante a gente ler os textos, irmãos? É muito importante a gente ler os textos, porque isso que vai basear toda a discussão, ok?
1 Coríntios 7, famoso texto de Paulo sobre o casamento. 1 Coríntios 7, verso 10 ao verso 16. 1 Coríntios 7, verso 10 ao 16. Aos casados, Paulo está falando sobre casamento e, enfim, vários assuntos ligados a casar, não casar, viuvez, celibato, vários assuntos. E aqui ele fala assim: aos casados dou este mandamento, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do marido. No entanto, se acontecer, se ela o fizer, que permaneça sem se casar, ou então que se reconcilie com o marido. Quanto ao marido, não se divorcie da sua mulher. E o que vale para a mulher, vale também ali para Paulo, para o homem. Verso 12. Aos outros, eu mesmo digo isto, não o Senhor. Se um irmão tem mulher descrente, e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. Verso 13. Se uma mulher tem marido descrente, e se ela se dispõe a viver, e se ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele. Pois o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. Se assim não fosse, os seus filhos seriam impuros, mas de fato os filhos são santos. Verso 15. Todavia, e agora tem uma cláusula de exceção de Paulo, todavia, se o descrente decide separar-se, se o descrente quiser sair, quiser ir embora, que se separe. Em tais casos, o cônjuge crente não fica debaixo do jugo da servidão, ele está livre, tá? Está livre, não está debaixo do jugo. Deus nos chamou para vivermos em paz. Verso 16. Você, mulher, como sabe se salvará o seu marido, ou você, homem, como sabe se salvará a sua esposa, porque às vezes a mulher ou o marido crente queria segurar o descrente para tentar converter ele, e Paulo diz assim: olha, deixa aí, porque você não sabe se vai salvar essa pessoa, e vocês vão viver num conflito horrível, vocês dois dentro de casa. Deus chamou vocês para viverem em paz, então deixa ir. Se a pessoa quiser ir embora, deixa aí, e o irmão não fica debaixo de servidão, debaixo daquele jugo, ok? Está livre. Ponto. Amém, irmãos? Complicado, né? Agora você já viu por que o negócio é polêmico, por que o negócio dá discussão, tá? É complicado e a gente vai conversar um pouquinho então sobre isso, mas é muito importante ler então esses textos. E agora, nós lemos os textos principais, baseados em todos esses textos, nós podemos dizer que dentro da igreja cristã, então existem 5 posições que são as principais que os crentes adotam, os irmãos adotam em relação ao tema do divórcio e novo casamento. Quais são as 5 posições principais? A primeira, tem pessoas então que não admitem divórcio nem o novo, não admitem divórcio e novo casamento. Tem cristãos, você deve conhecer, talvez você seja assim, cristãos que não admitem a possibilidade, a concessão do divórcio, muito menos do novo casamento. Baseados em leituras dos textos que nós lemos aqui, por exemplo, Romanos 7, que fala que a mulher está ligada ao marido enquanto ele vive, Mateus 19, o texto que nós lemos que fala que aquilo que Deus uniu, não separe o homem, né? Então eles são uma só carne, não tem como separar. Então, baseados em textos, eles não admitem a concessão do divórcio, a possibilidade do divórcio do novo casamento, ok? Existe uma segunda posição dentro da igreja, que é a que admite o divórcio, mas não o novo casamento, certo? Admite o divórcio, mas não o novo casamento. Então, olhando para os textos, é inegável que a palavra de Deus
coloca o divórcio como uma possibilidade, é inegável, né? Mas, então eles discutem que sim, talvez até o divórcio então seja um caminho necessário às vezes, mas não admite o novo casamento. Nesses dois casos aqui, a única possibilidade é a viuvez, tá bom? A viuvez. Se ficar viúvo, aí pode casar de novo. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Tem, como a gente viu, por exemplo, aí, a gente vê casos, às vezes, que é só viuvez, a pessoa está vivendo, então, dentro de um inferno, é só viuvez, começa a orar para o cônjuge morrer, né? E tem casos, como, por exemplo, a nossa irmã Flor de Lis, que é verdade. Vocês sabem por que ela matou o marido? Porque não pega bem o crente divorciar. O crente não pode divorciar. Então, vamos dar um jeito de levar o meu marido para o céu. E é complicado. Você vê que o negócio é complicado, né, irmãos? Mas existem essas posições, eles têm argumentos e tem coisas que eles falam que a gente tem que considerar, tá? Aqui, para não virar bagunça. A, B, C. A terceira posição, quanto a esse tema, diz: admite divórcio e novo casamento, tá? Em 3 casos, conforme os textos que nós lemos, em 3 casos admite, então, o divórcio e o novo casamento. Aqui, nós temos, talvez a maioria dos teólogos conservadores, fazendo interpretação dos textos, admitem o divórcio e o novo casamento em 3 casos. Quais são os 3 casos que a igreja protestante conservadora, de maneira geral, admite? Viuvez. Nós lemos os textos. Infidelidade, Jesus fala, exceto por imoralidade sexual. Então, viuvez, infidelidade, e no caso do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 7, o abandono por parte do descrente, do cônjuge descrente, quando ele abandona a família. Aí não fica debaixo do jugo, não fica debaixo de escravidão, fica livre, tá? O irmão ou a irmã, como diz Paulo. Os teólogos, eu não estou falando de teólogo liberal, tá? Estou falando de teólogo conservador. Então aqui eles leem dizendo assim: olha, se houver um desses 3 casos, é possível então haver aqui. No caso da viuvez não precisa nem falar. Viuvez não é polêmico, né? Viuvez é um ponto pacífico. Mas no caso da infidelidade e no caso do abandono, então sim, existe a possibilidade do divórcio, do novo casamento. Ok? A quarta posição admite divórcio e novo casamento nesses 3 casos e mais casos especiais. Cada caso é um caso. Casos especiais. Eles admitem, então, a possibilidade, a concessão do divórcio e do novo casamento. Tá? Também baseados em hermenêutica bíblica do Novo Testamento, em textos, a gente vai ver um pouquinho também isso daqui, mas esse quarto ponto aqui admite, tá? Casos especiais. O que seria um caso especial, por exemplo? Uma mulher uma esposa, ou um marido, também pode acontecer o contrário, né? Mas que está sofrendo violência física. Então, aqui também são teólogos conservadores. Nós não estamos falando de teólogo liberal. Teólogo liberal é só o último, a gente vai ver, tá bom? Os permissivos. Nós estamos falando de teólogo conservador que se preocupa com e os pastores em gabinetes pastorais que têm que lidar com casos complexos.
Então, uma mulher que está apanhando do marido, mas ele não foi infiel e ele não abandonou, ela tem que ficar nesse casamento apanhando? Vocês estão, o pessoal é rápido. Não. Ué, veja, vai ter discussão. Esse pessoal aqui vai falar que sim, porque são só em 3 casos bíblicos admitidos. Esse pessoal aqui vai falar que, aqui vai falar assim, não, tem que ficar no casamento. Aqui vai falar não necessariamente. E também baseado em hermenêutica bíblica do Novo Testamento, ok? Então veja como é complexo, né? E a 5ª posição, que é a última, que a gente chama de a permissiva, liberal, como hoje muita gente tem, né? Assim, uma frouxidão, né? Que admite divórcio e novo casamento, usando a expressão dos fariseus hipócritas de Mateus 19, né? Por qualquer motivo, tá bom? Por qualquer motivo. Aí admite, né, incompatibilidade de gênios. Aí, você entendeu? Aí por qualquer motivo a coisa, faça o que você quiser da sua vida, Deus te ama, glória a Deus e, né, vai em frente. Tá? São os teólogos permissivos. O que vocês acham disso aqui? A salada é grande. Onde é que você mais ou menos se posiciona aqui? Dentro da complexidade, né? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Nós vamos ficar hoje pela manhã, até por uma questão aí de tempo e necessidade, nós vamos ficar aqui no ponto 3 e 4, tá? Eu me posiciono no ponto 4. Eu me posiciono no ponto 4. Ok? Mas pastoralmente, teologicamente, eu me posiciono no ponto 4. Esses 2 pontos, para mim, são os pontos da teologia protestante, tradicional, conservadora, onde a discussão, para mim, faz mais sentido. Aqui, para mim, vai até contra textos claros da Escritura. Ok? Então, é claro, eu entendo aqui os posicionamentos dessas pessoas, gente que não admite divórcio e novo casamento em hipótese nenhuma, tem uns que admitem o divórcio, mas não o novo casamento, mas isso vai contra a própria Escritura. Esses pontos aqui, o 3 e o 4, para mim, são os pontos mais equilibrados, que levam tanto a realidade complexa a sério, os problemas da realidade que a gente tem que lidar, porque essa realidade de crises graves em relacionamentos matrimoniais é real, tá? E também levam a sério o todo da Escritura. Levam todos os textos, não pinçam textos, mas tentam levar todos os textos muito a sério e se posicionam aqui. Então, eu estou posicionado aqui dentro desses pontos, mas eu escorrego mais para o ponto 4, tá bom? Admitir o divórcio e novo casamento, nesses 3 casos e mais casos especiais, que às vezes podem acontecer muito sérios, muito graves, e hoje a gente tem visto uma gama enorme disso. Nós, pastores, quando a gente eu converso com outros pastores, nós estamos lidando com coisas muito, muito complexas hoje em dia em relação a matrimônios, e aí a gente precisa se posicionar, mas ao mesmo tempo, como é que a gente faz para ser bíblico, né? Essa aqui é a questão, a gente quer ser bíblico, a gente quer manter a fidelidade à Escritura, ao mesmo tempo encarando o problema da complexidade que existe nas relações. Aqui, esses extremos, eu acho que são muito complicados, e aqui, por qualquer motivo, é muito complicado. Amém, irmãos? Então, nós vamos caminhar por aí. Bom, então nós vamos continuar agora segundo ponto na reflexão sobre divórcio e casamento. Na verdade, é o 3º ponto, segundo tempo, né? O 3º ponto. Agora nós vamos continuar aqui. Nós
lemos os principais textos e fizemos o panorama das 5 principais posições nas igrejas sobre esse assunto. Agora, para a gente poder se orientar também nos nossos posicionamentos, né? Nós queremos considerar então 3 pontos que vão nos ajudar na orientação sobre os nossos posicionamentos quanto à questão de divórcio e novo casamento. Em primeiro lugar, primeiro ponto, irmãos, é que a gente entende que o divórcio ele não deve ser incentivado, tá? É o primeiro ponto que a gente tem na nossa reflexão, é que o divórcio não deve ser incentivado. Na Bíblia, o divórcio não é uma obrigação, o divórcio é uma concessão. Mas, mesmo em situações muito difíceis, não é obrigado a acontecer o divórcio. Pode haver, e esse é o que a gente sempre incentiva, pode haver o caminho de arrependimento, de confissão de erros, de perdão e de restauração. Amém, irmãos? Então, assim, sempre a nossa preocupação, a minha como pastor, nós pastores, né, no caminho, a preocupação é sempre de procurar um caminho de cura, de reconciliação e de restauração. É assim que a gente faz. Por quê? Porque foi assim que Jesus fez. Foi assim que Jesus fez. Então, abre lá de novo em Mateus 19, os textos principais, que a gente vai se deter bastante agora, é Mateus 19 e 1 Coríntios 7, tá? Mas foi assim que Jesus fez. Em Mateus 19, nós já lemos o texto, a partir do verso 3, e agora está aí na NAA, né? Na NAA, está aí, que bom, né? Alguns fariseus se aproximaram de Jesus, testando com más intenções, para colocar Jesus numa arapuca, né? E eles perguntaram: é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Por qualquer motivo. Nós explicamos isso antes, o que significa. E aí Jesus respondeu. E aí é curioso que Jesus não responde, Jesus não começa falando sobre divórcio, Jesus começa falando sobre o quê? Verso 4. Sobre o ideal do casamento. Então perceba que a resposta de Jesus, quando Jesus vai tratar essa questão que levantaram, Jesus começa falando sobre o ideal de Deus para o casamento. É que as pessoas se encontrem, elas amadureçam, elas vivam e elas se tornem uma só carne, caminhem para uma unidade real. Então, quando Jesus vai tratar a questão do divórcio, Jesus começa lembrando sobre qual é a vontade de Deus para um casal. Qual é a vontade de Deus para um casal? Por isso que, em primeiro lugar, assim, o divórcio é uma questão real. A gente não minimiza o problema, mas a gente procura não incentivar, a gente encara como uma concessão, porque, segundo Jesus aqui, o divórcio não é da vontade de Deus. Não é da vontade de Deus. O texto aqui de Jesus deixa bem claro que essa não é a vontade inicial de Deus, a vontade principal de Deus. É uma concessão que Deus faz. Por causa do quê? Por causa da dureza do coração. Você percebe a dureza do coração dos fariseus, né? Porque daí eles insistem no assunto. Eles insistem. E aí Jesus responde para eles na sua insistência. Foi por causa verso 8, foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés permitiu que vocês repudiassem a esposa, a mulher. Mas não foi assim desde o princípio. Não foi a intenção original de Deus. Então o divórcio, a gente sempre procura ter isso em vista, irmãos. Ele não é da vontade de Deus. É uma concessão que Deus permite,
mas por causa da dureza do coração do homem, por causa dos conflitos, que um casamento pode entrar num grau de conflito que o divórcio se torna um mal necessário. Então, assim, usando uma ilustração, irmãos, o divórcio é como se fosse uma amputação. Como se fosse uma amputação é o divórcio. Por exemplo, uma pessoa que tem diabetes e ela não se cuida. Ela tem diabetes e ela não se cuida. Aí a doença dela se agrava. E aí ela vai no médico e o médico diz assim: a gente vai ter que amputar seu pé. Ou amputa o pé, ou morre. Divórcio é isso. Divórcio é essa solução final, em virtude da dureza do coração, dos conflitos, de enfermidades que não foram sendo tratadas e cuidadas, e se tornou uma gravidade tal, a situação virou uma situação de gravidade tal, que o divórcio então passou a ser um mal necessário. A gente tem que cortar aqui para não morrer, porque senão vai morrer, vai acontecer coisa pior. Então é assim que a gente, em primeiro lugar, o primeiro ponto para a gente refletir, o bem maior sempre se for possível, as pessoas reconhecerem seus erros, se arrependerem, mudarem de atitude, praticarem o perdão e buscarem a reconciliação. Eu, na minha experiência pastoral, eu já vi curas acontecerem. Já vi curas acontecerem em relacionamentos que estavam extremamente machucados, porque nós temos um Deus que sara, um Deus que cura, em havendo à disposição, e é o caminho que a gente incentiva, porque biblicamente a gente crê que é o melhor caminho. O casamento foi criado por Deus, mas o divórcio foi criado pela dureza do coração humano, conforme Jesus. Então a gente tem que buscar, em primeiro lugar, esse ponto. Amém, irmãos? Mas relacionamentos podem se agravar, a tal ponto que, às vezes, o melhor caminho a ser sugerido é o caminho mesmo da separação. E aí como é que a gente trata? Então, agora, o segundo ponto a considerar são as 3 concessões tradicionalmente aceitas. Eu não vou falar sobre a viuvez. As 3 concessões são viuvez, infidelidade e abandono, certo? Do descrente. Eu não vou falar sobre viuvez, porque viuvez é óbvio, tá? Mas aqui, Mateus 19, Jesus e Paulo em 1 Coríntios 7, né? Então, sobre as concessões que Jesus faz. Na verdade, o que Jesus e Paulo fazem é uma restrição, né? Eles restringem o divórcio a algumas realidades, tá? E aí vendo aqui Jesus, nós vimos antes que ele então restringiu a possibilidade do divórcio à imoralidade sexual, né? Ou a infidelidade, né? Mateus 19:9, você está com o texto aberto aí, Mateus 19:9, eu, porém, lhes digo que quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete pecado. Por que Jesus restringe aqui a imoralidade sexual, a sua concessão, então, para o divórcio? O que estava acontecendo? É importante a gente entender o contexto, tanto de Jesus quanto de Paulo nessa questão. Os fariseus chegam para Jesus perguntando uma pergunta escabrosa, mal intencionada, perguntando por qualquer motivo. O que acontecia na época de Jesus?
os mestres da lei, os rabinos e os fariseus, tinham uma discussão de duas escolas rabínicas sobre qual eram os motivos legítimos do divórcio para alguém mandar a sua esposa embora. Eles discutiam isso. Duas escolas. A escola do rabino Shammai, tá? Os historiadores e estudiosos falam isso, e a escola do rabino Hillel. O rabino Shammai era conservador. O rabino Shammai dizia assim, ele dava um sentido restrito. Os dois discutiam, lembra de novo, Deuteronômio 24. Vou pedir para colocar Deuteronômio 24:1. Esse texto de Deuteronômio vai gerar as discussões no Novo Testamento. Deuteronômio 24:1. Então, os rabinos, eles discutiam sobre esse tema. Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos por ter achado coisa indecente nela, essa palavra coisa indecente, ervat dabar, é que gerava a discussão nessas duas escolas rabinas, que eles discutiam sobre isso. O que é a coisa indecente? O rabino Shammai dava uma interpretação restrita. É infidelidade conjugal, o rabino Shammai dizia. O rabino Hillel, ele era permissivo, isso está tudo documentado em documentos históricos, irmãos, ele era permissivo, e ele dava então uma interpretação ampla para essa coisa indecente que ele fala aqui, que Moisés fala. Então, coisas que o rabino Hillel dizia. Um teólogo chamado William Hendrickson, ele comentando esse texto, ele fala o que o rabino, por exemplo, o rabino Hillel dizia. O que é coisa indecente? Se ela queimar a comida. Queimou o arroz. Vai embora, não quero mais saber, chega. Por isso que os fariseus vão perguntar, é por qualquer motivo? Deu para entender? O rabino Shammai era restrito, coisa indecente é infidelidade. O rabino Hillel, pergunta para você, quais vocês acham que era o mais popular? O Hillel. Então o Hillel dizia assim, se ela falar muito alto, fala alto demais, cara, ela fica lá no telefone com a mãe dela, deu para entender? Isso era, na época de Jesus, essas duas escolas funcionando. Qual era o mais popular? O Hillel. Pasmem, os próprios discípulos de Jesus estavam mais para Hillel do que para Shammai. Porque olha o verso seguinte agora, 19 e 10, que eu pedi até para a gente ler junto na primeira aula, o Mateus 19 e 10. Quando Jesus fica com Shammai, Jesus é mais restrito, né? Jesus se alinha com Shammai, é mais restrito. Aí o que os discípulos disseram? Os discípulos de Jesus disseram, se essa é a situação do homem em relação à sua mulher, não convém casar. Quer dizer, se a gente não pudesse divorciar, por qualquer motivo, eu prefiro nem casar. Você vê? Então, e aí Jesus se alinha com a posição do Shammai, com algumas poucas diferenças, mas Jesus se alinha, Jesus dá uma interpretação restritiva, né, que é em caso de imoralidade sexual, infidelidade, se não for assim, que permaneça no casamento. Mas a questão é por que Jesus toma essa posição? Aí a gente tem que entender. Porque os homens, muitos homens duros de coração, como diz Jesus, brutos, insensíveis, por qualquer motivo, estavam mandando suas mulheres, e muitas vezes as mulheres com os filhos embora. E o rabino Akiba, que também é da época lá do 1º e 2º século, dizia que inclusive assim, se ele se interessar por outra mulher, no fundo, os caras estavam querendo arrumar outra. Homens duros de coração, arrumando pretextos para fazer o quê?
mandar a mulher embora. A poligamia já não era mais praticada tanto na época do Novo Testamento. E eles não queriam poligamia, eles queriam monogamia sucessiva. Quando me desagradar, eu mando embora para pegar uma outra. Homens duros de coração. O texto chama isso, duro de coração. Arrumando pretextos para mandar as mulheres embora. E aí, só que naquela época, as mulheres tinham os direitos de hoje. Tenta imaginar o que poderia acontecer com a maioria das mulheres que eram, usando a expressão aqui do texto, eu acho uma expressão pesada, né? Repudiadas. O que acontecia com essas mulheres? Muitas delas caíam na miséria, irmãos, por causa de capricho de homens duros de coração. Então, quando Jesus está restringindo aqui a concessão do divórcio e novo casamento, se alinhando com o Shammai, isso é para proteger as mulheres que estavam sendo jogadas fora como lixo. E muitas não podiam voltar para a casa do pai. Muitas, o pai não queria de volta. Por isso que o texto de Mateus 5 vai dizer assim: vocês as expõem para se tornarem adúlteras. Vocês expõem as mulheres a se tornarem adúlteras, a virarem prostitutas muitas vezes, para poder sobreviver. Havia um contexto dentro do qual Jesus está corrigindo, dizendo assim: não, então não vem com esse papo, queimou o arroz, manda embora, porque eu sei que você está afim de outra, e você só quer mandar embora, você está arrumando pretexto. Dentro da lei de Deus, você está querendo manipular a palavra, manipular Deus, manipular a verdade, para se dar bem. Não, é em caso de infidelidade. Outros casos, você que amadureça, e você viva com a sua mulher, e trate ela muito bem. Então Jesus está fazendo essa, deu para entender? Tem um contexto para Jesus fazer essa restrição. O apóstolo Paulo, indo para 1 Coríntios 7, o apóstolo Paulo, agora, 1 Coríntios 7, 15, vamos lá, o texto que a gente leu antes, 1 Coríntios 7, 15. Mas se o não crente, aqui agora é a concessão do apóstolo Paulo, mas se o não crente quiser separar-se, que se separe, em tais casos não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. E o apóstolo Paulo então coloca aqui que se o incrédulo for embora, o abandono, o irmão e a irmã não fica sujeito àquelas restrições e servidões e pode então casar de novo. É assim que a teologia tradicional interpreta, tá bom, irmãos? Pode ser que outros interpretem, tem outros que interpretam de outro jeito, mas a teologia, na maioria tradicional, interpreta assim. Aqui no caso do apóstolo Paulo, 1 Coríntios 7, eu vou correr, porque a gente precisa correr, tem muita coisa para ver. 1 Coríntios 7, irmãos, em todo o capítulo, o apóstolo Paulo claramente está demonstrando uma preferência para o celibato em todo o capítulo 7. O apóstolo Paulo, ele não está só restringindo o divórcio, o novo casamento, no caso do abandono. O apóstolo Paulo está até mesmo desencorajando o casamento. Você tem que, depois leia 1 Coríntios 7 e você vai ver que, na verdade, Paulo está expressando uma preferência para a vida celibatária das pessoas. Se não, veja primeiro, no capítulo 1 Coríntios 7, 7 e em diante. Gostaria que todos os homens fossem como eu. Como eu, como? Solteiro. Celibatário. Gostaria que todos os homens fossem como eu. Amém, irmãos?
Aí, ó. Aí, ó. Olha os irmãos aí. Não, Deus me livre, não. Está amarrado, Paulo, em nome de Jesus. Mas ele está dizendo, o apóstolo Paulo está fazendo uma defesa da sua, sugerindo a preferência pelo celibato. Gostaria que todos os homens fossem como eu. No entanto, Paulo sabe que cada um tem de Deus o seu próprio dom. Tem gente que não recebeu de Deus o dom, a capacitação para ser solteiro. Paulo sabe. Um, na verdade, de um modo, outro de outro. Verso 8: e aos solteiros e às viúvas digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Olha só, os solteiros, as viúvas, as virgens, seria bom vocês permanecerem também no estado que eu vivo, que é o estado de celibatário. Amém, irmãs? Amém, irmãos? Ninguém diz amém. Aí verso 9, a sequência: mas se não conseguem se dominar, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Então, se você não consegue, se você não tem o dom, e se você tem desejo de intimidade sexual, é melhor você se casar do que você viver abrasado, porque senão você corre o risco de cair na promiscuidade. Então é melhor casar. Mas qual é a preferência de Paulo que ele queria para ele e queria para a maioria, para todo mundo? Que é melhor se vocês permanecerem como eu. Tem que entender isso. Para entender os conselhos de Paulo sobre divórcio, novo casamento, para as virgens, para os solteiros, para as viúvas. Ele fala para as viúvas que é melhor elas não casarem. Se casar, viúva, você não peca, mas é melhor você continuar viúva. Por que Paulo diz isso? A gente viu por que Jesus restringiu a infidelidade. Mas e por que Paulo está dizendo isso agora para a igreja? E a gente tem que entender, é porque Paulo era um solteirão convicto e queria que todo mundo... Paulo tinha problema com casamento, irmãos, porque tem teólogo que fala assim, é a prova de que Paulo tinha problema com casamento. Paulo tinha problema com casamento, então ele provavelmente foi casado, divorciou, tinha trauma. Tem muitos teólogos que falam, não é isso, não é. Sabe por quê, irmãos? Porque para Paulo, o mundo estava acabando. E quem não entender esse pano de fundo do pensamento de Paulo, não vai entender 1 Coríntios 7. O apóstolo Paulo diz isso aqui no próprio capítulo 7. Olha o que ele diz aqui, capítulo 7, verso 29. É o contexto, é o mesmo capítulo. Mas isto digo, irmãos, o tempo o quê? O tempo se abrevia, por isso de agora em diante não só os casados sejam como se não fossem casados, porque o tempo se abrevia, o tempo é curto, o mundo está acabando, o tempo do fim está próximo. Verso 31, olha o que ele diz: e os que se utilizam deste mundo como se não fizessem uso dele, porque a aparência deste mundo passa. A NVI traduz assim: a forma presente deste mundo está passando. Essa era está terminando. O fim dos tempos está às portas. A gente tem que entender que para o apóstolo Paulo, quando ele escreveu 1 Coríntios 7, o Titanic já tinha batido no iceberg. O fim é questão de horas. Este barco já começou a afundar. O fim do mundo já está às portas, né? O tempo se abrevia, o tempo é curto. E aí, irmãos, o que os cristãos do Novo Testamento eles esperavam antes da volta de Jesus acontecer? E isso estava próximo. O que ia acontecer primeiro?
a grande tribulação. E Paulo fala disso aqui no texto. Eles esperavam antes do fim a grande tribulação, a vinda do anticristo, sofrimento para a igreja, muita loucura e promiscuidade, muita perseguição e sofrimento para a igreja de Jesus. É o que eles tinham na expectativa, e Paulo estava aqui diante dele isso. Curiosidade histórica, preste atenção. A maioria dos estudiosos data a carta de 1 aos Coríntios no ano 50, ela foi escrita no ano 54 ou 55. A maioria dos estudiosos data ela do ano 54, 55. O que aconteceu no ano 54 quando Paulo escreveu isso aqui? Nero virou o imperador de Roma. Então o apóstolo Paulo está olhando para o horizonte e está vendo nuvens negras de tempestade vindo. Nero foi considerado pela igreja do Novo Testamento como um anticristo. E Paulo e Pedro vão morrer debaixo da espada de Nero. Então Paulo está nessa situação, por isso que ele fala assim, essa aparência, esse mundo aqui, gente, isso aqui está passando, vai começar agora o tempo do fim. E ele diz aqui, versos 26 e 27, olha o que ele fala aqui, do porquê que ele está dando essas recomendações, a preferência pelo celibato, lembra? Por que a preferência pelo celibato? Ele diz assim, verso 26, verso 27, por causa da angustiosa situação presente, já está difícil, irmãos, e vai piorar. Penso ser bom para o homem permanecer assim como está. Como? Solteiro. Se foi chamado solteiro, que fique solteiro. Você tem esposa, diz no verso 27, não procure separar-se. Você está solteiro, não procure esposa. Saia dos aplicativos aí. Ele ia dizer, né? Mas por que, Paulo? Por causa da angustiosa situação presente, que é do que? É o início do fim, e a tribulação está vindo. Verso 28, ele diz assim, mas se você casar, não estará pecando, tá? Amém? O solteiro casar não estará pecando, e também se a virgem se casar, não estará pecando. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústia na carne, e eu gostaria de poupar vocês disso. Resumindo o contexto aqui, Paulo está dizendo assim, gente, o Titanic bateu no iceberg, o mundo, esse barco está para afundar, Jesus está para voltar, e a situação presente já é angustiosa, as coisas vão piorar, eu gostaria de poupar vocês de muito sofrimento. Então, por isso que eu digo para vocês, nesses tempos do fim, quando a igreja for perseguida, maltratada, tiranizada, vai ser um horror para a igreja. O amor vai esfriar, vai ter muita loucura. O próprio Jesus falou, ai das que estiverem grávidas naqueles dias, ai delas, porque elas vão ter que fugir grávida. Pergunto para você, é melhor fugir grávida ou fugir sem estar grávida? É melhor eu lidar com a opressão que vem, a perseguição, toda a dor que vem, solteiro, ou eu ter que fugir com esposa, 5 filhos? O que é melhor? Muito menos angustioso. E é por isso que ele está dando as recomendações que ele está dando. Então ele não está falando só assim, para o divorciado não casar, ele fala assim que para o abandonado, então, não fica debaixo de jugo. Mas ele está falando tanto para o divorciado, quanto para os que são solteiros. Eu acho que melhor, nesse tempo que a gente está vivendo, melhor, gente, é todo mundo optar pelo celibato. Deu para entender? Isso tem que ser levado em consideração na interpretação. Amém? Para encerrar, mas e aí? Pode haver outras concessões, então, além da viuvez, da infidelidade, que Jesus fala em Mateus 19, ou do abandono,
que Paulo fala em 1 Coríntios 7, pode haver outras concessões para o divórcio e para o novo casamento, além dessas situações, e aí nós entramos em casos especiais que pastores e teólogos, gente, que são sérios, conservadores, eles têm lidado com essas questões, isso tem trazido reflexão, né, para eles, porque existem casos que vão além disso aqui e que são muito sérios. A gente falou, por exemplo, de violência doméstica. Parece que alguém já perguntou, né, né, Mel, sobre a violência, não precisa ser só física, pode ser verbal. A violência pode ser psicológica. Humilhações, quando um cônjuge é humilhado constantemente pelo outro. Por exemplo, irmãos, uma mulher que está vendo o marido abusar sexualmente dos filhos. Não pense que isso é raro. Isso é mais comum do que a gente imagina. Ah, mas ele foi infiel? Não. Ele abandonou? Não, ele volta todo dia para casa às 6 da tarde. Ah, então não pode. A senhora vai ter que ficar aí aguentando esse homem abusar da sua filha de 8 anos. Você vê como é complexo? E os teólogos e pastores que são sérios, são conservadores, eles têm lidado com essas questões e se perguntado, eu posso ser bíblico e ter casos especiais em que a gente vai trabalhar com misericórdia, com atenção, a gente vai tentar trabalhar procurando sim a cura e a restauração e reconciliação, mas casos em que, se não for possível, a gente libera essas pessoas para continuarem suas vidas, porque é o melhor caminho no fim, é aquela amputação necessária. E eles têm se perguntado, por exemplo, um cônjuge que está viciado no jogo do tigrinho, e a gente ri, mas você sabe que as bets, apostas, viraram um problema de saúde nacional? Você sabe disso? Virou problema de saúde pública? Pessoas completamente viciadas em jogo. E aí tem um cônjuge que está viciado, e aí você começa a receber o cartão de crédito, 15 mil de dívida, e você não tem como pagar. E a pessoa não quer se tratar. E ela vai arrebentar com a nossa vida, a nossa casa, nosso patrimônio, ela vai arrebentar com tudo. O que a gente faz? E a pessoa é dura de coração, como diz Jesus. É duro de coração, não admite, não quer tratar. Você percebe a complexidade? E pessoal, não pensa que isso é bobagem. Eu conversei com pessoas que o pai pôs tudo fora no jogo, perdeu todo o patrimônio no jogo, deixou dívida e deixou mulher e filhos na miséria. E eu já conversei com filhos completamente amargurados e magoados com seu pai. Não é brincadeira o que a gente está conversando aqui. Mas tem quantos casos difíceis. Gente que cai em vício. Eu já trabalhei numa clínica para tratamento de dependência química, trabalhei 4 anos, irmãos. Que inferno que é a dependência química, que inferno. E aí, gente que se vicia em cocaína, crack. Eu ouvi história de cônjuge, não é só homem, mulheres também, mas de cônjuge, que para conseguir droga vira traficante. Para conseguir a droga para si, vira traficante. E aí, essa pessoa, e aí, eu vou viver com essa pessoa? O que eu faço, pastor?
porque o PCC está ameaçando agora os meus filhos. O que eu faço? Você percebe, isso é vida real. Coisas que estão acontecendo, então casos especiais, e tem muitos pastores e teólogos que se preocupam. Aqui então considerar nesses casos especiais 4 pontos para ajudar a gente na reflexão, tá bom? E aí eu encerro, espero que dê tempo. 4 casos. Primeiro ponto é a teoria dos casos semelhantes. O que é a teoria dos casos semelhantes? É uma exegese de 1 aos Coríntios 7, feita por um teólogo chamado Wayne Grudem, que é um teólogo conservador, tá? Não é liberal, não, ele é um teólogo conservador. Ele tem uma das melhores teologias sistemáticas traduzidas para a língua portuguesa, é a do Wayne Grudem, e ele faz uma exegese de 1 aos Coríntios 7,15. Abre aí. Dentro desse contexto. Mas, se o não crente quiser separar-se, que se separe, em tais casos, sublinhe aí, em tais casos, não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus chamou vocês para viverem em paz. O que o Wayne Grudem diz? Ele diz assim, que se o não crente quiser separar-se, que se separe. E aí Paulo fala, em tais casos não fica sujeito à servidão. Em tais casos, e aí vem a exegese dele, significa o quê? Neste caso que eu estou dando o exemplo de abandono, ou em tais casos, porque está no plural, significa em casos semelhantes a esse. Porque o apóstolo Paulo está usando o plural. Aí o Wayne Grudem vai trabalhar isso nos seus estudos, e o Grudem, ele vai argumentar que em outros textos de literatura extra-bíblica, da época do grego, da época do Novo Testamento, a frase em tais casos, como Paulo usa, inclui mais tipos de situação do que o exemplo original que está sendo dado, inclui mais tipos de situações, porque é plural. E além disso, ele diz que os autores do Novo Testamento, quando eles querem se referir, em outros textos do Novo Testamento, quando querem se referir a um exemplo específico que eles vêm dando, eles usam o singular para um exemplo específico limitado. Eles dizem assim, não é em tais casos, é neste caso, ou nesse caso, no singular, ao invés de nestes casos, ou em tais casos. O apóstolo Paulo, na própria carta dele aos Coríntios, ele usa, por exemplo, em 1 Coríntios 11, 22, o singular. O singular. Quer abrir lá, 1 Coríntios 11, 22? Ele usa a mesma construção no grego, só que agora no singular. 1 Coríntios 11, 22. Está aí? Será que vocês não têm casas onde podem comer e beber, ou menosprezam a igreja de Deus e envergonham os que nada têm? Que posso dizer a vocês? Devo elogiá-los? Neste caso, nisto, certamente não posso elogiá-los. Então, quando Paulo quer se referir a algo específico, na própria carta aos Coríntios ele usa o singular. Aí o Wayne Grudem, então, ele diz assim, Paulo, no meu modo de entender, eu posso ter então uma abertura exegética neotestamentária para entender que Paulo não teria em mente apenas o caso específico do abandono, mas casos semelhantes ao exemplo que ele está dando, o abandono, e em tais casos, em coisas semelhantes a essa, a pessoa não fica debaixo de servidão. Então essa é uma exegese muito interessante sobre
esse texto de 1 aos Coríntios. Amém, irmãos? Em segundo lugar, eu creio aqui também que nós podemos recorrer a outros princípios bíblicos para nos orientar para a questão dos relacionamentos. Não só textos que tratam de casamento, mas textos que tratam de relacionamentos, nós também podemos usar para nos orientar. Por exemplo, quando Jesus diz que em Mateus 18, antes do capítulo 19 do divórcio, Mateus 18, Jesus fala assim: se o teu irmão pecar contra ti, vai e conversa tu e ele somente. Se ele te ouvir, se você ganhar o teu irmão, né, irmãos? Jesus trata ali de crise em relacionamento. Se ele ouvir, se ele se arrepender, se ele reconhecer a ação, a minha conversa, ou duas testemunhas, ou a ajuda da igreja, se ele reconhecer, beleza. Mas e se ele não reconhecer? Mateus 18, abre lá em Mateus 18. Se ele não reconhecer, verso 17, e se ele se recusar a ouvir essas pessoas, expõe o assunto à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, considere-o como o quê? Como gentil e publicano. Aqui, em outras palavras, Jesus está falando assim: olha, se a pessoa ela peca contra você, e ela insiste em pecar, e ela não reconhece, você procura tratar, você procura ajuda, mas a pessoa continua deliberadamente, teimosamente pecando contra você. Chega uma hora que, segundo Jesus, você está autorizado a se afastar. Trate como publicano e gentil. Trate. Não quero mais intimidade. Vou me afastar. Por quê? Porque a pessoa insistentemente está recusando. Então eu acho que aqui também a gente pode sim recorrer a outros princípios bíblicos que a Bíblia fala para relacionamentos. Em terceiro lugar, a gente tem que levar em conta também a questão dos eunucos e do celibato, tá, irmãos? Nessa nossa reflexão, tem que levar em conta a questão dos eunucos e dos celibatos, porque os próprios textos que falam de divórcio e novo casamento, Mateus 19 e 1 Coríntios 7, incluem o assunto dos eunucos e do celibato. E os dois, eles entendem que nem todo mundo está apto, está preparado para ficar sem intimidade amorosa. Nem todo mundo está. Mateus 19, os discípulos disseram, né? Se essa é a situação do homem, verso 10, Mateus 19, 10, se essa é a situação do homem em relação à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhes respondeu: nem todos estão o quê? Nem todos são, Mateus 19, 11, nem todos são aptos para aceitar este ensinamento, mas apenas aqueles a quem isso é dado. Porque há eunucos de nascença, há gente que nasce sem desejo sexual, de nascença, não tem interesse, é o DNA da pessoa. Há outros que os homens fizeram eunucos, gente que não vai ter relação sexual, porque nos haréns lá da antiguidade, os reis, eles castravam as pessoas que iam trabalhar nos seus haréns, né? Para que justamente não tivesse intimidade com as várias esposas do rei. Então, há os que os homens fizeram tais, e há outros que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Por exemplo, o apóstolo Paulo recebeu um dom e se fez eunuco. O apóstolo Paulo era um eunuco. João Batista era um eunuco por causa do reino. Jesus era um eunuco por causa do reino. Pessoas que abriram mão de uma vida conjugal para se dedicarem ao reino de Deus e à mensagem do reino de Deus. Mas nem todo mundo está apto para isso. Amém, irmãos? Então, o apóstolo Paulo diz que, inclusive, que tem gente que se ficar sem sexo, então vai virar presa de Satanás. Então é melhor casar do que viver abrasado. A questão agora é a seguinte: a gente pode obrigar as pessoas divorciadas a se tornarem eunucas?
E aí? Querem fazer grupinhos para discutir? A gente pode obrigar pessoas divorciadas a se tornarem eunucas, porque é o que a gente faz, muitas vezes. Pega um casalzinho que casou aos 25, viveu 10 anos junto, aos 35, fracassam nesse projeto, porque os dois são duros de coração, os dois erraram, estão com 35 anos, divorciaram, aí a gente pergunta assim, teve infidelidade? Aí eles falam assim, não. Teve abandono? Não. A gente divorciou porque a gente não se aguentava mais. A gente divorciou porque deu errado, a gente fracassou mesmo, nós dois somos ruins mesmo, então por isso. Bom, mas aqui para frente vocês têm que viver, a alternativa de vocês é, ou vivam sozinhos, ou se reconciliem. E aí a gente está obrigando pessoas a se tornarem eunucas. Mas o eunuco, ou é um dom, ele é dado isso para ele, é um dom, ou é voluntário, ele se fez pelo reino. O ser eunuco nunca pode ser, o celibato, o eunuco, nunca pode ser uma questão de obrigação, mas tem que partir da pessoa. E eu acho que é uma misericórdia de Jesus e de Paulo, quando eles dizem assim, eu sei que tem gente que não está preparada para ficar sozinha, e isso tem que ser levado em conta na nossa abordagem, amém, irmãos? Na nossa orientação, a questão dos eunucos. E para encerrar, para vocês terem tempo de fazer perguntas que daí o pastor Osvalnir vai responder, vou passar para o pastor Osvalnir, pastor. As perguntas eu passo para o irmão, tá bom? Para encerrar, a gente tem que levar também o princípio bíblico da chance de recomeçar, irmãos, também conta ou não. A Bíblia fala de gente que fracassou, e que Deus deu a chance das pessoas recomeçarem, mas às vezes para nós, o único caso em que as pessoas fracassadas não têm chance de recomeçar é no casamento. De recomeçar. É o único caso. Em todos os outros casos tem. Se vier um assassino aqui dizer assim, eu matei gente, eu era do Comando Vermelho, matei, testemunho que crente gosta, né? Era do Comando Vermelho, papapá, matei gente, papapá, eu fui para o presídio, fiquei 10 anos, lá eu me converti, e hoje eu sou um cristão, e ele vira pastor, bispo, missionário, e todo mundo aplaude. E amém! Porque Deus é o Deus dos recomeços, amém? Só não pode o divorciado. Aí não. Assassino até a gente aplaude, mas assim, ex-assassino, agora um divorciado, não. Mas será? A gente deveria, a Bíblia não fala de chance de recomeçar? Moisés teve a chance de recomeçar, Pedro, depois de negar Jesus. Irmãos, a negação de Pedro não foi uma bobagem, porque Jesus tinha dito antes, aquele que me negar diante dos homens, eu vou negar ele diante do Pai. O pecado da negação de Pedro foi seríssimo, mas Jesus deu para ele a chance dele recomeçar. Por quê? Porque houve arrependimento sincero. A minha pergunta é, se pessoas que fracassaram, porque eram ruins mesmo, os dois, o casal, dois fracassaram, duros de coração, eles fracassaram, mas em havendo um trabalho e um arrependimento sincero no coração, e eles não querem voltar um para o outro, mas será que eles não têm chance de recomeçar? Fica a pergunta para a gente refletir. Eu encerro, e agora eu encerro mesmo, dizendo o seguinte, irmãos, eu sei, eu tenho uma preocupação que todos os pastores conservadores têm, e eu entendo muito bem o pessoal que restringe, que luta contra essa coisa, assim, eu entendo muito bem. A preocupação é que vire bagunça. Então, assim, existe uma preocupação que se a gente for muito compreensivo com as pessoas vão abusar, e aí todo mundo vai divorciar, né? Todo mundo vai não sei o quê, e se a gente for muito... Então, a gente tem que ser rígido mesmo, para evitar esse negócio, e eu entendo, eu tenho essa preocupação, e eu acho sim, que se a gente for mais compreensivo,
Eu acho que a gente vai sim, vai ter que lidar com gente malandra, gente que é gente da bagunça, que vai. Mas também, irmãos, eu penso o seguinte: o pessoal da bagunça, o pessoal que é malandro, eles vão continuar malandro com a gente restringindo ou não. Então a minha preocupação é com gente sincera, que sofreu fracassos, fez burradas na vida, gente sincera, e que reconhece hoje assim, que errou, e que está perguntando, é possível a gente recomeçar? E com essas pessoas é que eu quero conversar. Os malandros vão sempre existir, mas é com essas pessoas que eu também me preocupo, e esses irmãos teólogos aqui que eu citei, eles também se preocupam com essas situações reais. Amém? Que Deus abençoe.